Boa noite, bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gestão aqui na TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, canal 15 da Brás Rede Arroio do Meio e também todas as nossas plataformas digitais. Sempre um prazer estar com você, poder compartilhar nossos conteúdos aqui na TV Univates. Vamos conversar hoje aqui com a Josélia Yantiferla. A Josélia é proprietária de uma escola de música, Josélia Yantiferla, que funciona no bairro Hidráulica, aqui em Lajeado, e também a sua unidade inicial em Arroio do Meio, né, Josélia? Um pouquinho, bem-vinda, por favor, é um prazer recebê-la. Obrigada. Um pouquinho da tua história, como é que começa o teu vínculo com a música, todo esse processo de construir, de propor uma escola de música a partir dessa tua vivência? Então, a minha relação com a música, ela vem junto, eu acho que um pouco daquela história que vem junto com a imigração alemã, onde a família cultiva muito a música, a presença da música, e isso aconteceu muito forte dentro da minha família. Já a minha mãe, em relação ao seu pai, tinha um estímulo muito grande. Sim. E como ela veio de uma família com uma relação católica muito forte, né? Então ali se cultivava muito. Sim. Então sempre me chamou a atenção a história de que a minha mãe ganhou um harmônio na família. Certo. O vô comprou um harmônio e aquele harmônio era o instrumento, né? E fruto de um movimento da própria comunidade, de uma empresa que fez harmônios e colocou no interior do estado esses harmônios. Bom, então isso musicalmente sempre, todas as histórias da música dentro da família me chamaram a atenção desde pequena. Então eu tenho a sensação que desde pequena eu sabia que eu ia ser professora de música. Então, por isso, pelo espaço que essa música ocupava. Presença, né? Familiar mesmo. Isso, presença familiar. Certo. E aí tu fizeste uma formação, como é que é a tua preparação para esse mundo do trabalho na música? Então, aí como a minha mãe tinha esse apreço pelo harmônio, o que se tinha de educação naquele momento era quanto ao piano. E que ainda hoje o piano, ele tem, como educação musical, ele tem um espaço muito importante, né? Estudar um instrumento, quero preparar para ser músico, o piano ocupa esse espaço muito importante. Certo. E aí a mãe abriu essa possibilidade para a gente de estudar um instrumento musical e em Arroio do Meio tinha quem desse aula de piano, então ficou tudo muito fácil. Certo. Então a possibilidade que se tinha era piano. E aí comecei a estudar com 8 anos e eu fiquei extremamente frustrada porque minhas irmãs, a minha irmã mais velha tinha 2 anos a mais e a outra 3 anos a mais que eu, elas puderam começar a estudar piano antes que eu, porque eu era mais nova. Certo. E eu tinha 6 anos, não podia. Isso foi uma grande frustração, de que eu fui a última a começar a estudar piano. Mas enfim, chegou a minha vez também, completei 8 anos, aí eu pude frequentar a aula de piano também. Então, seguiu-se assim, tradicionalmente no Vale do Taquari, o ensino do instrumento musical é esse, a gente passa anos e anos estudando esse instrumento. Mas aí fez esse período todo de ensino até o ensino médio, né, até final do ensino médio, o aprendizado de piano sempre esteve junto, até chegar ao ponto de ganhar o piano. E ganhar o piano em casa, isso também era um evento. Isso foi um evento na família, receber esse piano. E aí, por volta dos 15 anos, eu devo ter ganhado o piano. E aí foi um marco, era isso que eu queria. Era piano mesmo, era estudar piano. Mas, como paralelo a isso, também tinha muito forte na família a questão de ser professora. Que isso é algo também muito evidente na família. Presente, né? Muito presente na família. Então, era juntar as duas coisas, ser professor de música. Então, busquei pela formação que eu achava que era a minha possibilidade. Até porque graduação em música, naquele momento, era muito difícil, era em Porto Alegre, e aí a família não tinha estrutura para isso. Sim. Então, eu fui buscando a formação conforme vinha ao meu alcance. Do tipo, comecei a frequentar a extensão da URGS, aí como aulas de extensão mesmo. Em seguida, eu descobri a Universidade Federal do Paraná,
que todo final de janeiro, fazia um festival e ela formava, era um período de 2 a 3 semanas que a gente participava das oficinas de formação para a educação musical especificamente, eles tinham essa opção. Certo. E aí eu devo ter frequentado no mínimo uns 8 anos, 8, 9 anos consecutivos também essa formação. E aí segui por volta de 89, eu tive a... Desculpa, eu estou por volta de 99. Aí são 20 anos. 20 anos. Em 99, eu conheci o trabalho em São Paulo, um trabalho pioneiro em Jundiaí, de educação para bebês, de música para bebês. Certo. De uma professora pedagoga de renome, Josete Ferres, e eu me identifiquei muito com o trabalho dela. E aí, como eu estava morando naquele período em São Paulo, eu tive muito contato com essa escola e aproveitei e passei esses 2 anos junto com eles lá, entendendo esse processo, experimentando, e voltei com a certeza de que o caminho era a educação. E eu tinha que buscar na pedagogia a fundamentação do meu trabalho, que eu me identifico muito mais com a questão educacional do que com a música como concertista, a música... Como apresentação, propriamente dita. Exatamente. Então, eu queria fundamentar isso, porque eu me identifiquei no sentido de que a música, ela faz parte da formação da pessoa. Não apenas do músico, mas sim da formação da pessoa. O músico é um estágio que pode se alcançar lá mais adiante, mas há passos que são anteriores. Exatamente. E essa formação em música, ela teria muito a contribuir com a sociedade, com a formação de um ser humano um tanto mais humano. E aí eu lembro, na época novinha, devia estar por volta de 20 e poucos anos, buscar de fato entender o que era esse ser humano mais humano. Certo. E a vontade de se aproximar cada vez mais. E aí quando tu conhece esse processo desde bebê, de como ele vai evoluindo, de fato a gente consegue viver esse processo de evolução do ser humano mais humano a partir da atividade de música. Perfeito, está posto aí nossa base, quer dizer, tu tivesse uma formação musical familiar, tu tivesse a oportunidade de aprender instrumentos, tu tinhas uma afinidade com a área da pedagogia também, da formação do ser humano, e aí vamos para o novo contexto que é, segundo bloco, vemos como é que funciona a escola de música que a Josélia estruturou, primeiro em Arroio do Meio e agora também em Lajeado. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Gestão de hoje, estamos aqui conversando com a Josélia Yantiferla, da Escola de Música Josélia Yantiferla. Josélia, tu acabaste fazendo um mestrado nessa área, então, para tentar juntar todas essas variáveis que a gente falava no primeiro bloco? Exatamente. Ali que, digamos, eu consegui fechar essa minha formação pessoal no sentido de compreender o verdadeiro espaço da música dentro da formação do ser humano, levando em conta que o Vale do Taquari tem uma imigração alemã e mesmo europeia muito forte, então essa característica ela fica presente. Esse foi o foco do meu mestrado, compreender todo esse ciclo, né? Como se interconecta tudo isso. Exatamente. Aí tu voltaste para o Vale do Taquari, Arroio do Meio, abriste a tua primeira escola. Como é que foi essa decisão de estruturar um negócio agora, tentar compartilhar com os demais todo esse teu conhecimento, mas na prática? Então, eu tinha certeza de que eu queria levar para o maior número de pessoas possíveis os benefícios da música.
fazer com que isso tomasse o maior espaço possível. Comecei trabalhando na sala da minha casa, tinha o piano e era assim que minha recebendo as pessoas. E recebendo as pessoas, era assim que minha professora fazia, assim Sim. que eu comecei também. Porém, comecei a dividir essa vontade, esse gosto de trazer cada vez mais para a criança pequena com outras pessoas. Certo. E eu tive alguns alunos que já estavam quase se formando também, porque eles também passaram por esse processo de formação, terminando o ensino médio, também estavam querendo se aproximar mais da música profissionalmente. Então começou a surgir a ideia, a partir de uma aluna, de abrir espaço para ela dar aula de piano também. Claro. Na época ela fazia, junto com o piano, ela fazia violino também. E ela me pediu, e se eu desse aqui nesse espaço aula de violino? Nossa, seja bem-vinda. Claro. Quanto mais a gente puder oferecer, tanto mais pessoas a Certo. gente vai atingir. E a gente teve uma relação muito boa de começo de profissão, mas foi assim, ela veio ao encontro, eu abri espaço, só que esse diálogo era muito forte, porque ela era minha aluna, ela sentia um apoio muito grande da minha parte e, ao mesmo tempo, eu comecei a me aprofundar como professora de fato, porque eu precisava dividir isso com alguém. Certo. Porque quando a gente está dando aula, abre a porta, está dando aula... É uma profissional de música que está repassando conhecimento. Né? Exatamente. Daí a relação com o aluno ali, eu já não estava mais em relação com o aluno, estava em relação com uma profissional que estava surgindo. E aí, logo na sequência, outra aluna também se dispôs, quis começar também. E eu comecei a dividir meus alunos, a oferecer determinados alunos que eu achava que tinha perfil dessa aluna e comecei a treinar os meus ex-alunos. Já não era mais só a Josélia. Já não era mais só a Josélia, um grupo. Mas daí eu já dividia, que eu queria fazer isso, que o meu objetivo era ampliar o espaço para conseguir organizar, estruturar um espaço, sair da sala da casa, né, sair dali, para justamente poder trabalhar com criança bem pequena. E nessa transição, olhar para Lajeado foi uma alternativa de aumentar esse teu público. Exatamente, porque Lajeado mais desenvolvido, eu imaginava que teria muito mais chance de organizar turmas, porque a criança pequena, ela aprende de forma muito mais significativa, é muito mais viável esse trabalho no coletivo. Certo. Porque ela aprende com os seus pares, com o outro. Então, eu também sentia de que o grupo ele tem que ser mínimo. A gente não pode pensar em trio de bebês, em trios de crianças pequenas. A gente tem que pensar em grupos maiores, em grupos de 6, de 7. Certo. E eu imaginava que aqui em Lajeado essa estrutura seria muito mais fácil de construir do que em Arroio do Meio. Devido a, enfim, todo esse desenvolvimento. Volumes, né? Exatamente, volume. E hoje vocês têm essa preocupação de perfil do teu aluno. Ele é desde a criança que faz esse processo de aprendizado, de socialização através da música, como tu colocavas antes, mas também é o aluno que quer poder ser um pouco mais exímio na execução de algum instrumento, portanto, de uma idade maior. Quer dizer, o perfil é bem variado hoje. Bem variado. Hoje, então, essa aproximação de profissionais, uma aproximação natural. Todos os professores que hoje trabalham comigo, nós somos um grupo de 6 professores. 6 professores. Eles se aproximam por afinidade. Como foi lá no começo, a gente se mantém por afinidade, por acreditar nas questões da educação musical como de fundamental importância para a sociedade, para o ser humano. Esses profissionais se identificam com isso e estão aí. E aí, com isso, a gente abriu o leque, porque na minha formação eu acabei buscando muito mais o trabalho com criança pequena, trabalho basicamente com criança de 1 até 8, 9, enfim, não tem limite, mas assim, esse processo de educação. Certo.
e outros professores se identificam muito mais com adolescentes, outros se identificam mais com adultos, outros se identificam mais com a terceira idade. E com isso, a formação que a gente oferece, ela passa a ser bem variada. Aquele que vem na terceira idade com o objetivo, muitas vezes, terapêutico, ou então com o objetivo de buscar o aprendizado de uma nova linguagem, em função de fazer exercício com o cérebro, né? Certo. Não deixar que o cérebro começa válido, né? Isso, não começa a regredir. Desafio, né? O desafio, assim como o adolescente, que muitas vezes vem sim para uma formação mais densa, alguns com o objetivo de buscar uma graduação em música, que é outro tipo de... E as crianças, a prioridade é em grupos. E, se for o caso de um objetivo individual, aí horários individuais. Horários individuais. Cada objetivo do aluno se insere, define a situação, hora individual, hora de grupo, de acordo com a forma que a gente melhor atinge o objetivo que o aluno se propõe. Quais são os instrumentos assim prioritários que tu diria que vocês trabalham hoje como formação? Piano, violino, violão, canto, é muito forte canto. Certo. Percussão, bateria, e as cordas, violão como cordas elétrico, né, guitarra, contrabaixo, que também vem, que tem um cunho um tanto mais, que ocupa um espaço um pouco mais popular dentro da escola, enquanto que o piano talvez ocupa um espaço bastante erudito, né? Hora erudito, hora popular também, claro, o piano também tem uma possibilidade. Transita em outros gêneros também. Porém, quando a gente pensa que a criança ela está se formando como ser dentro da música, ele vem dentro, o piano é muito próximo em função da linguagem ser muito visual. Ela é muito visual. O piano ele te expõe, ele te coloca toda essa sonoridade e a criança se encanta com a possibilidade. Mesmo que ela não veja lá o martelinho lá dentro, ela vê a tecla. Ela vê a tecla e isso toma forma. É como se a escala, né? Como se todos os sons que presente, eles estão ali expostos. De forma física. Exatamente, na qual que ela pode escolher. Então a gente tem uma relação muito forte com o piano nesse primeiro momento. É uma porta de entrada muito eficiente, então. Sim. Perfeito. Entendemos como é que funciona hoje, mais ou menos a estrutura, os serviços, né? Vamos, como de costume no nosso terceiro bloco, perguntar para a Josélia como é que ela gerencia tantas variáveis, idades, profissionais, horários, estrutura, tamanho, objetivos, aí um pouquinho de gestão de uma escola de música. Já voltamos. Terceiro e último bloco do nosso programa Gestão de hoje. Estamos aqui conversando com a Josélia Yantiferla, que está nos contando sobre a sua escola de música, né? Josélia, acho que é bem adequado a gente fazer esse olhar. Tu trazias lá no teu primeiro bloco a tua formação familiar, todo esse ambiente religioso, cultural, toda a tua experiência já do teu avô, então, né? Com música. Aí tu leva isso para a tua formação pessoal, para os teus objetivos, para a tua visão de mundo, e tu acaba abrindo uma escola de música. Entra uma outra gama de variáveis aí. Como é que se gerencia uma escola de música? Estava preparada para isso? Foi fácil? Como é que foi? Não estava como administradora, eu não estava preparada, não. Eu só tinha clareza desse ideal pela educação. Eu queria fazer da forma mais eficaz possível com que a música chegasse na vida, né, da sociedade. Esse era o grande objetivo. Mas a parte administrativa a gente soa bastante, e principalmente quanto à questão dos profissionais a serem parceiros, porque a gente trabalha todo em parceria. Esses profissionais todos também são empreendedores individuais, a gente é um grupo de professores que se encontra por afinidade.
Mas aí, administrativamente, hoje a gente tem, aí chegou a ponto de não... Precisa gerenciar isso, formalizando, né? Exatamente. Então, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda, porque eu decidi que eu não quero trabalhar, dedicar tempo dentro da parte administrativa, porque eu quero dedicar o tempo àquilo que eu gosto de fazer. Perfeito. Mas, enfim, a gente ainda assim está sempre junto, está sempre, né, sempre conduzindo todas as coisas. Mas para poder ter essa tua dedicação, tu chegaste à conclusão de que precisava contratar alguém que seria o teu braço direito na gestão. Na gestão, quanto à gestão. Perfeito. Então, eu penso que a parte mais difícil desse processo todo foi que, sim, nós somos um grupo de professores. Porém, cada professor vem com a sua ideia de trabalho individual. E aí não vale tudo, vale aquilo que é dentro dos meus princípios, dentro daquilo que eu acredito. Então, eu penso que uma parte muito difícil foi esse polimento, porque não se tem muitos exemplos hoje de uma escola de educação nos moldes que eu queria. Eu não conseguia me espelhar muito em outras experiências, porque pedagogicamente, sim, tinha encontrado em São Paulo uma escola que tinha as características que eu queria desenvolver, porém administrativamente não era assim que eu queria. Eu queria parceiros, eu queria que essa ideia se alastrasse mais como ideia mesmo. Então, aí foi o grande desafio. Não é assim, não é chamar alguém... Construir um modelo de negócio diferente. Construir um modelo de negócio diferente em que a gente tenha regras bem claras e ainda assim não tolhindo a liberdade do profissional que está entrando. Porque eu acho que a liberdade do trabalho em relação à experiência que esse outro profissional tem ao lado, ela é diferente da minha. Então, o difícil é a gente entrar nessa outra possibilidade e buscar entender que também é uma possibilidade e, ao mesmo tempo, trazer ao encontro daquilo que eu entendia como negócio. Sem transgredir os teus princípios da Exatamente. escola, mas abrindo experimentação. Exatamente. Então, cada um tem que estar trazendo hoje a sua vivência e essa totalmente em coerência, em sintonia com esse grupo que está ali. Então, hoje, como nós somos um grupo de 6 professores, hoje está tudo muito mais denso e tudo muito mais natural. Porque como a gente se conhece, hoje a gente vem trabalhando muito próximo, a coisa flui. Mas eu penso que o grande aliado dentro dessa estrutura toda sempre foi aquilo que a música, como a educação, se propõe, que é trabalhar de forma mais sensível o conhecimento. Então, o conhecimento na parte de gestão é o conhecimento também. Então, quando a gente trabalha com a arte, a gente tem em primeiro lugar a arte. E os caminhos desse conhecimento, eles acabam se moldando em nome de um resultado. Como a gente sempre teve na mão o resultado, porque o resultado da educação, a gente mede, a gente expõe, porque a gente trabalha com a obra de arte, eu penso que toda a parte interna de cada profissional que tinha, ela começa a se expor. E é aí que a gente conseguiu integrar a parte administrativa de forma um tanto mais harmônica, em virtude do material, do produto que a gente está formando, né? Que a gente está formando. E hoje eu penso que é um grupo muito feliz e que trabalha esse ideal que a gente queria, ele está muito mais em sintonia, mas vem de muito... Legal, olha só, deixa eu te perguntar. Um dos medidores de realização ou de sucesso dos teus alunos, obviamente, eu aprendi um instrumento, eu cheguei ao meu objetivo pedagógico, sei lá, eu tô feliz com o aprendizado, mas há momentos em que também é preciso tornar esse compartilhamento mais público. Vocês têm algumas apresentações, algumas situações onde vocês também coletivizam a prática dos alunos como uma forma de também mostrar para a comunidade. Como é que funciona isso? Então, essa é a obra de arte que eu falava. Quando a gente se junta
para fazer um concerto. Então, é aí que cada professor se abre e se expõe. Certo. E que aí tem a ver com como esse professor se organiza, que essa é a administração dele. Certo. Que esse é o espaço dele. Esse é o espaço dele. E essa parte administrativa tem a ver, a parte administrativa, econômica, é tudo. Porque qual é o perfil desse profissional? Certo. Assim como ele é frente ao conhecimento musical, feito à obra de arte, feito a esse concerto que a gente faz, é assim que ele se estrutura também, se organiza também. Então, quando a gente monta um concerto, fica visível todo esse plano, parece que tudo se fecha. Desde a ideia que a gente entende, o que a gente compreende como negócio, qual é o objetivo, qual é o objetivo que a gente alcança, o propósito e tudo que se oferece. Porque toda vez que a gente monta um concerto, a gente busca colocar um holofote para cada setor que a gente atua dentro da escola. Certo. Então, cada professor entra na sua sala, fecha a sua porta e desenvolve o seu trabalho, porém, no momento em que ele coloca no palco, aí é o todo. Aí é o todo. Aí abre as portas, se coloca o holofote, desde a singularidade do trabalho desse professor ao encontro da coletividade. Perfeito. Vocês têm uma apresentação anual sempre? Como é que se dá isso? Qual é a agenda dessa situação? Então, dentro da nossa escola, o que mais vem ao encontro é abrir as portas da sala e fazer aulas abertas. Certo. Essas aulas abertas são concertos, são pequenos concertos em que a gente abre e que a gente faz essa relação com a família. Perfeito. Porque o aluno, independente da idade dele, de fato, ele se encontra dentro quando ele divide com o outro. Claro. A música é um ato social. Sim, sim. Seja terceira idade, seja criança, quando ela se encontra com o outro, aí ela toma compartilhar essa sensibilidade é a grande meta, né? Exatamente. Então, abrir o espaço da escola com grupos bem pequenos é o que a gente gosta de fazer constantemente durante o ano. Porém, a gente, por muitas vezes, é convidado, até muitas vezes fomos convidados pela Univates a mostrar o nosso trabalho dentro do teatro, que é um teatro maravilhoso, que consegue, de fato, dar visibilidade a todas essas partes. Certo. Porque já não é qualquer espaço que a gente consegue, de fato, fazer. Tem outros locais que a gente não consegue, que a gente não se realiza nesse todo. Aqui é um espaço que a gente consegue e a gente fica muito feliz toda vez que é convidado. Mas os convites, por vários anos consecutivos, a gente está recebendo uma vez por ano, está sendo convidado a vir a fazer as nossas apresentações aqui e que a gente fica muito feliz. Que bom. Mas também a gente é convidado por outros espaços, por outros... pela prefeitura, tanto de Arroio do Meio como de Lajeado, e a gente se integra ao espaço que eles têm para oferecer para a gente, para possibilitar, muitas vezes ao ar livre. Agora a gente está com uma apresentação no Parque dos Dique, integrando o Natal, vai ser dia 11 de dezembro, integrando o Natal deles, a programação de Natal, e é bacana. Claro que a gente tem que se abrir de um jeito diferente, porque é rua, mas só a abertura, a sociedade nos abrir um palco e a gente poder dividir a nossa arte nesse palco em aberto, já faz também a sua função, né? O seu propósito de... Perfeito. Muito bem, acho que está posto aí o convite, né, para você que quer conhecer um pouquinho da escola da Josélia, é lá na Hidráulica, Barra Hidráulica, na 17 de dezembro. São todos convidados, até para conhecer um pouquinho os professores, a proposta pedagógica, levar seus filhos, suas crianças, né? Quem quiser experimentar musicalização também para adultos, né? Muito obrigado, Josélia, parabéns pelo trabalho e que vida longa aí. Obrigada. Obrigado a você também que esteve conosco hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui. Programa Gestão TV Univates. Até lá.